Salve, salve meus engenheiros e arquitetos presentes nesse canal. Eu me chamo Murilo Lopes, sou engenheiro civil e hoje a gente vai tratar um vídeo aí sobre a NBR 8160, né, que fala sobre as instalações sanitárias, tá bom? Hidrossanitárias. Beleza? Primeiramente a gente vai falar ali sobre o coletor predial. O coletor predial, né, ele é um tubo entre a última inserção de dispositivos, ou seja, né, a sua última tubulação, um vaso sanitário, alguma coisa do tipo, né, com o coletor público, tá? Então você tem ali, né, uma tubulação, tá? Você chegou lá no seu último dispositivo, esse coletor aqui, entre o coletor público aqui e esse último dispositivo, ele se chama coletor predial, tá bom? Dentro disso, a gente tem o subcoletor. Esse subcoletor, ele é o que recebe os efluentes, tá bom? De um ou mais tubos de queda e ramais de esgoto, tá bom? Então você tem lá, né, vamos supor um prédio ali, né, um edifício. Aí você tem o tubo de queda, esse tubo de queda ele vai chegar, né, e receber ali, né, vai despejar dentro de um subcoletor, esse subcoletor vai para o coletor predial, tá? E do coletor predial vai lá para o coletor público, tá bom? Aqui é o público. Beleza. Em prédios residenciais, tá? A gente tem ali que considerar apenas o aparelho de maior descarga, ou seja, né, uma bacia sanitária, um vaso sanitário, aqueles itens ali que tem a maior vazão de descarga, né? Para o dimensionamento depois, né, do somatório de UHC. Lembrando que o somatório de UHC, né, é a unidade Hunter de contribuição. Cada peça sanitária ela contribui de alguma maneira, né, para a sua tubulação, no caso na vazão dela, né, dos itens ali. Então a gente, né, quanto maior vazão, maior, né, a unidade de contribuição dela ali, tá bom? Os subcoletores, eles recebem efluentes, né, de um ou mais tubos de queda e ramais de esgoto, tá? Lembrar disso aqui também. E lembrando também, né, que o coletor predial, ele não necessariamente precisa ser só no coletor público. Se você tem, por exemplo, uma fossa séptica, né, anterior àquela fossa séptica, também é o seu coletor predial, tá bom? Ele vai coletar no caso, do seu prédio ali e jogar nessa fossa. Então, né, o sistema particular aí de tratamento também ocorre aí, né, de repente em frigoríficos, né, que também tem, vamos supor ali uma estação de tratamento, né, ali dentro, também tem, né, o nosso coletor predial, beleza? Então, a última tubulação ali, antes de chegar nessa estação de tratamento, se chama coletor predial. Bora lá, então. O coletor e o subcoletor, ele tem algumas características, tá? Eles devem ser retos. Porém, cara, em maioria dos casos aí, a gente não consegue deixar ele totalmente retilíneo, tá? Às vezes você tem que desviar, por exemplo, de uma fundação, desviar de algum item ali que você não pode passar perto, né? Por exemplo, esses itens de sanitários, né? A gente não pode passar perto de uma tubulação de água, por exemplo. Então, cara, você tem que ter um desvio ali. Naquele desvio você não consegue deixar ele reto, né? Totalmente reto. Você deixa ele na função ali curva, né? No caso, a sua tubulação ela fica curva. Mas, assim, o que acontece? Você não pode, né, ter uma inclinação ali que seja maior do que 45 graus. Quando não for possível, né, deixar a sua tubulação retilínea, você tem que ter uma inclinação ali, né, uma angulação, vamos dizer ali, menor do que 45 graus, tá bom? Lembrar disso, tá? Então, eu coloquei 60 graus, cara, já tá errado, entendeu? Justamente para evitar, né, entupir, alguma coisa desse sentido. Por exemplo, você coloca ali 90 graus. Pô, como é que você vem ali com por exemplo, um ramal de descarga, alguma coisa assim, e no caso isso aqui vai fazer a curva, cara, ele dificilmente vai fazer, por isso que você tem que ter ali, né, uma angulação bem suave para esse efluente, né, deslizar ali pelo cano e, né, pela tubulação e até, né, uma fossa séptica, algo desse sentido, tá bom? A inclinação máxima também, 5%, lembrar desse valor aqui, cara, porque assim, cai bastante, principalmente porque eles te dão lá, eu tenho uma peça sanitária a 90 centímetros, aí eu tenho aqui uma outra peça a 95 de profundidade, daí ele pede lá para você calcular essa inclinação e ver se ela está dentro da norma, tá? Então, você calcula a inclinação aqui, né, tal, e vê, né, descobre essa angulação aqui para ver se ela está com 5% ou não, tá? Aqui 90 graus, beleza? E descobre a inclinação. O diâmetro mínimo para coletor e subcoletor, 100 milímetros, tá bom? Por que 100 milímetros? Cara, você imagina o seguinte, ele vai coletar aqui igual em prédios residenciais, né? O seu aparelho aqui, no caso, ele vai coletar de toda a tubulação e despejar numa fossa séptica, por exemplo. Cara, por que eu vou colocar, por exemplo, um diâmetro ali de 75, de 40?
Não tem lógica, entendeu? É muita vazão, vamos dizer assim, muitos efluentes passando ali dentro. Então, o mínimo é 100, cara. No mínimo 100. Pra cima, tipo assim, acima disso, beleza. Aí você vai fazer o cálculo, né, para descobrir. Mas, assim, o mínimo é 100, tá bom? Vou pular essa parte da caixa de gordura, vou deixar por último, vou vir aqui para a caixa de coletora, tá bom? Caixa coletora, ela reúne efluentes que exigem, né, uma elevação mecânica ali. Quando, no caso assim, vamos na seguinte maneira. A gente tem duas ideias. A gente tem quando a nossa caixa coletora, ela recebe efluentes, tá bom? E a gente tem quando ela não recebe, tá? Se ela recebe efluente, o que você pensa? Pô, ela tem, né, ali uma área dentro, interna ali de uso, né, uma área útil de uso muito maior. Então, necessariamente, a gente vai ter que ter um diâmetro mínimo ali, né, maior, tá? Então, eu tenho dois diâmetros para caixas coletoras. Eu tenho um diâmetro de 75 e tenho um diâmetro de 40, isso quando se trata de diâmetro mínimo, tá bom? Mínimo. Então, se eu recebo efluentes, o mínimo que eu vou colocar, 75 milímetros, tá? 75 milímetros. Se eu não recebo, cara, não recebi efluente, logicamente eu só tenho ali, vamos dizer assim, líquido, né? Só água, né? A gente não tem ali vamos ser itens mais pastosos, né? Então, assim, a gente não tem uma área útil de, né, contribuída ali muito elevada. Então, a gente só tem líquido passando. Então, você pode reduzir ela para 40 milímetros, que é o diâmetro nominal de 40, né? Isso no mínimo. Ah, posso colocar de 75 para não receber efluente? Pode, mas o mínimo é 40. Se a questão vier perguntando, né? A norma diz isso, beleza? Outra coisa são as alturas mínimas, tá? Alturas mínimas, né, para a questão das caixas coletoras que recebem efluentes, tá? Altura mínima de 90, tá? Ah, e para não receber efluentes, 60. Cara, eu pego, para eu lembrar, pego esses dois números aqui, tá? Esses dois números, o 6 e o 9. Aí, minha avó falava muito da questão que o 6 e o 9 é um cagando e outro olhando. Aí teoricamente, eu assimilo isso, cara. Eu não sei se para você vai conseguir lembrar, mas assim... Aí eu lembro o quê? Pô, se eu recebo efluente, eu tenho que ser o maior número, que é o 9, né? Ou seja, 0,90 metros, que é 90 centímetros, tá bom? Ah, se eu não recebo efluentes, eu posso ter uma profundidade ali menor, tá? Então, 60 centímetros, tá bom? Então, lembrando, né, do 6 e do 9. Eu, pelo menos, faço essa simulação. É muito bom você fazer essas simulações para começar a lembrar, né? Na hora da prova, cara, eu tenho muita mnemônica que me faz lembrar aí essas questões. Dentro de caixa coletora, a gente tem uma ideia aqui, cara, do sistema de detenção, tá? Para o bombeamento ali automático, tá? Você tem um tempo de detenção do esgoto na caixa coletora, beleza? Principalmente nos sistemas aí de recalque, né, desses efluentes ou algo do tipo. Tá, dentro disso, você tem um cálculo para você fazer, onde você tem a letrinha D, tá? Que significa tempo de detenção. Ela é medida em minutos, tá bom? Aí você tem o VT, que é o volume total, né? Muito sugestivo aí. E esse volume total em metros cúbicos. E a vazão média do efluente sendo metro cúbico por minuto, tá bom? Então, se eu tenho aqui metro cúbico em cima, metro cúbico por minuto embaixo, eu corto o metro cúbico. O metro cúbico vai sobrar os minutos, que é do D. Beleza? Simplão aí. Esse tempo de detenção, cara, ele tem que ser menor do que 30 minutos, tá? Lembrar disso. E tem que ser maior do que 10 minutos. Ou seja, é o tempo de detenção, o tempo que aqueles efluentes vão ficar presos ali, né? Teoricamente presos. Você não pode ter um tempo menor do que 10 minutos e também não pode ter um tempo superior a 30 minutos, tá? Lembrar disso. Apesar de você fazer o cálculo aqui, você vai ver, pô, não tá dando o tempo correto. Então, você vai ajustar alguma coisa ali, ou o volume, ou a vazão, né? Para você estar dentro desse tempo correto, tá bom? Beleza, vamos para o próximo, caixa de passagem. Caixa de passagem já entra a questão da simbologia, tá? O símbolo dela é um quadradinho aí, aberto, né? Sem nenhuma achura, pintura, nem nada do tipo, tá? Ele é um dispositivo para junções de tubulação, tá? Junção é o que? Você pegar uma tubulação que vem aqui e juntar, né, com outra tubulação. É basicamente uma luva, vamos dizer assim, né, que a gente usa no encanamento aí de água, né, água fria. É uma luva? É basicamente uma luva, tá bom? Mas, né, ela tem ali algumas medidas que você tem que se atentar, tá? Quais são essas medidas, Murilo? Cara, você tem uma altura mínima de 10 centímetros, tá bom? Então, você não pode
ter uma altura menor do que isso, né? O mínimo ali é 10 centímetros, tá? Então, precisa ser de 10 para cima, tá bom? O diâmetro interno, 15 centímetros. Então, assim, ele tem que ser maior do que 15 centímetros. Então, você tem uma caixa de passagem ali. Deixa eu apagar aqui que ficou ruimzinho. Eu tenho uma caixa de passagem ali de, vamos supor, um diâmetro aqui, no caso, de 10 centímetros. Cara, tá irregular, não pode, entendeu? Você tem que ter 15 centímetros ali. Tanto para cilindro, né, quanto para prisma, tá? Apesar da simbologia ser um quadrado na caixa de passagem, a gente pode ter caixas de passagem cilíndricas, tá bom? É somente a simbologia dela que é um quadrado, mas não necessariamente, isso influencia que eu não posso ter caixa de passagem cilíndrica. Não, pode sim. E o diâmetro dela, 15 centímetros, tá? Lembrar disso. Assim, são coisas da norma que, cara, é uma pegadinha atrás da outra. Então, é ideal você saber, tá bom? Tubulação de saída, diâmetro nominal, no caso, diâmetro nominal, ele tem que ser de 50 milímetros ou mais, tá? 50 milímetros ou mais na caixa de passagem. Passou a caixa de passagem, tem ali uma tubulação de saída maior do que 50 milímetros, né? Então, fechou. Isso aqui é bem tranquilinho, não tem muita crise. Caixa de inspeção, a simbologia dela já é um círculo, né? Apesar de que a gente tem caixas de inspeção, por exemplo, quadrado, né? Mas assim, a simbologia é um círculo com uma achura ali na diagonal, tá bom? Essa achura na diagonal ali, fechou? Esse dispositivo, no caso, caixa de inspeção, ele recebe efluentes. E ele serve para quê? Para você fazer uma inspeção, uma limpeza, uma desobstrução, uma junção também, né? A gente tem a caixa de passagem apenas como junção ali. Já na caixa de inspeção, a gente pode fazer a junção também com ela, tá? Pode mudar a declividade e a direção. Então, em vez de você colocar uma caixa de passagem, eu indico, né, você colocar uma caixa de inspeção. Mas tem alguns casos que a gente, né, exige ali do uso da caixa de passagem. Até porque a caixa de passagem ela é mais simples, né, de ser construída, de ser colocada, é mais barata também, tá? Profundidade máxima, 1 metro, tá? Então, lembrando aqui, né, a altura mínima aqui, eu tinha na caixa de passagem. Então, aqui na caixa de inspeção, tá, eu tenho a profundidade máxima, ou seja, eu não posso passar de 1 metro na profundidade de uma caixa de inspeção, tá bom? Por quê? Senão fica muito difícil para você encontrar essa caixa de inspeção. Imagina você, né, fazer uma escavação aí para achar uma caixa de inspeção que está enterrada e, cara, a mais de 1 metro. Pô, você vai cavar muito, entendeu? É uma fossa, é um poço isso aí, entendeu? Então, a profundidade máxima aí sendo 1 metro. O diâmetro interno maior do que 60 centímetros. Por quê? Essa caixa de inspeção, você vai ter que fazer uma limpeza ali dentro, né? Então, como você precisa ter acesso a essa tubulação, né? Você tem que garantir a acessibilidade, né, dentro desses elementos. Cara, você tem que ter um diâmetro bom ali para você conseguir pelo menos manusear algum equipamento de limpeza ali dentro. Então, maior do que 60 centímetros. Né? Já na caixa de passagem era o diâmetro 15 centímetros. Mas por quê? Porque você não fazia ali uma atuação ali dentro. Era só mesmo para passar, né? Juntar 2 canos ali, fazer a união de duas tubulações, né, de esgoto, tá bom? Aqui não, aqui você precisa fazer um trabalho ali dentro, né? Então, necessariamente, você precisa ter um diâmetro maior. Pode ser tanto na condição de cilindro ou prisma, assim como eu falei lá em cima, né? Apesar do símbolo ser um círculo aqui, pode ser um prisma, né? No caso, quadrado, hexagonal, da maneira que o fornecedor tiver. Dentro disso, cara, a gente tem um distanciamento permitido. Que distanciamento é esse? Cara, esses equipamentos, eles têm que ter uma distância máxima a percorrer ali o líquido ali dentro até encontrar um outro elemento. Entre dispositivos de inspeção, ou seja, né, caixa de inspeção e caixa de inspeção, né, a gente tem uma distância máxima de 25 metros, ou seja, a gente coloca uma caixa de inspeção, vamos dizer aqui a caixa de inspeção número 1, e a gente coloca a caixa de inspeção número 2. Aqui dentro, cara, ela tem que ser uma distância máxima de 25 metros, tá? Não pode ser mais do que isso. Coloquei a 27 metros, tá errado. Muitas vezes a norma vem lá, né, coloca o desenho para você, ou a questão, na verdade. Coloca o desenho, aí vem aqui, coloca outro desenho, e vem lá e fala assim, aqui tem 30 metros e tal, isso aqui tá de acordo com a norma? Aí você fala, pô, não, entendeu? Entre caixas de inspeções,
é 25 metros, tá? Então, o valor maior ali, 25. Pode ver aqui que ele vai decrescendo. Ele decresceu aqui de 25, ele decresce para 15, de 15 ele decresce para 10, tá? Então, aqui a distância, no caso, decresceu 10 e aqui decresceu 5. Então, eu chego na hora da prova, eu já coloco lá 25, 15, 10, né? Por exemplo, li lá sobre caixa de inspeção, já coloco 25, 15, 10, tá? 25 entre dispositivos de inspeção, 15 é entre o último dispositivo de inspeção, que é, no caso, a caixa de inspeção final, a última da tubulação, antes do coletor público ou o nosso sistema de tratamento particular, tá? Que a gente viu aqui em cima. Então, antes disso, né, você tem, né, no caso ali, essa tubulação sendo, no máximo, 15 metros, tá? O que é essa tubulação entre o dispositivo final e o coletor público? É justamente o coletor predial que a gente viu aqui, ó, tá? A gente viu aqui que o coletor predial é o tubo entre a última inserção de dispositivos e o coletor público. Ou seja, entre o último dispositivo, a última caixa de inspeção e o coletor público, no caso esse coletor predial, ele tem vamos dizer assim, o tamanho máximo dele de 15 metros, tá? O comprimento máximo de 15 metros. O próximo, aí no caso já entra os dispositivos de inspeção com ramais, né, caixas sifonadas ou caixa de gordura. Então, entre a sua caixa de inspeção e a sua caixa de gordura, tá? Você não pode ter mais do que 10 metros. Então, essa tubulação aqui, ela é no máximo 10 metros, beleza? Por quê? Cara, tá na norma. Acredito eu que seja devido ao fato da questão da caixa de gordura ou caixa sifonada. Você tem ali uma quantidade de efluente saindo muito rápido dali, né? Então você precisa não se alongar muito vamos dizer assim, no que o efluente vai percorrer, né? Porque se você percorre muito tempo ali, né? Tipo, ele vai demorar muito tempo, pode ser que em algum ponto ali você sofra com, né, um entupimento, alguma coisa desse sentido. Então você, né, faz ali uma caixa de inspeção mais próxima, para que justamente se caso der algum problema, né, você consegue atuar ali entre a caixa de inspeção e a caixa de gordura, tá bom? Beleza? Vamos então agora para caixa de gordura. Cara, a caixa de gordura é um dos itens que mais cai. Eu deixei ela por último aqui justamente porque para fixar bem na sua mente. Caixa de gordura. Você tem a simbologia, que é um círculo. Daí na metade ali, mais ou menos, você vai fazer um risco e achuras, né, no lado esquerdo aqui, né? Essa achura aqui. Essa é a simbologia. Por que eu estou tratando de simbologia? Cara, tem provas que vem e coloca todos os símbolos e fala, o que trata-se da caixa de gordura é qual? Aí você tem que assinalar, beleza? Mas assim, na próxima videoaula eu vou trazer várias simbologias, né, de ralo sinfonado, ralo seco, tanque séptico, né, tipo fossa séptica. Por quê? Os caras colocam isso em uma planta baixa, né, para você, ou num isométrico, para você ver, o que é isso, o que não é, né, para você ter noção, beleza? Mas vamos embora, vamos para a próxima. No caso aqui, a caixa de gordura, ela retém em sua parte superior, né, na sua maior parte ali, gorduras, graxas e óleos, tá? Tudo que você lembrar de itens que podem entupir a sua tubulação, cara, vai na caixa de gordura. Porém, você lembra, gordura. Gordura é o quê? Cara, gordura da pia, gordura de uma máquina de louça. Então, justamente, ele é utilizado em pias de cozinha e máquina de louça. Tá bom? Então, você tem ali, na pia de cozinha, você vai lavar um prato. Esse prato sendo lavado, você tem ali, né, uma gordura escorrendo na sua tubulação. Então, logo após ali a sua pia, tem que ter uma caixa de gordura, tá bom? Quando houver pavimento acima, você deve ter um tubo de queda exclusivo. Tubo de queda exclusivo. E o tubo deve descarregar em uma caixa de gordura. Tá, vamos desenhar aqui. Beleza. Vamos dizer que você tem aqui um prédiozinho e tal. Tem aqui... Bonitinho. 4 pavimentos. Bonitinho, né? Essa caixa de gordura... eu posso fazer uma caixa de gordura aqui específica para esse pavimento? Cara, não pode, porque como é que você vai fazer uma caixa de gordura lá em cima? O que você vai fazer? Fazer uma ligação da sua pia num tubo de queda, tá? Esse tubo de queda aqui embaixo, você vai ter uma caixa de gordura aqui, ó. Tá? Essa caixa de gordura
né? Eu vou desenhar aqui a achura dela, beleza? Essa caixa de gordura, ela vai receber de todos os pavimentos, tá bom? Ah, Murilo, mas como que isso vai conseguir coletar de todos esses pavimentos? Cara, você tem caixas de gordura que conseguem atender aí até 500, 600 pessoas, dependendo, né, do cálculo que você vai fazer. Não necessariamente é uma caixa de gordura pequena, você pode fazer uma caixa de gordura maior, né? Claro que a manutenção dela vai ser mais cara, você tem um volume maior ali, né, para você fazer de manutenção, mas você pode fazer uma caixa de gordura maior, tá? Então, né, ela vai vamos ver aqui, então, você tem aqui uma tubulação, cai no tubo de queda, esse tubo de queda ele vai descarregar em uma caixa de gordura, tá, coletiva, lá no térreo, e você não pode, né, fazer uma caixa individual nos andares. Cara, igual eu falei, vou fazer aqui uma caixa de gordura aqui? Não, entendeu? Você não pode, tá? Você vai fazer uma caixa de gordura para os pavimentos inteiros ali, tá bom? Vamos lá, você tem tipos de caixa de gordura. Eu desenhei aqui, né, esse quadradinho, por quê? Para me fazer lembrar. Eu sempre escrevo ele na hora da prova, tá? Peguei lá, li uma questão de caixa de gordura, cara, na hora eu já escrevo. Pode ser que não caia sobre isso? Pode, mas a maioria das questões é em cima disso. Falou de caixa de gordura, é isso que cai. O que acontece? Você tem a caixa de gordura pequena, simples, dupla e especial, tá? Dentro disso, você tem capacidade de retenção. A caixa de gordura pequena, eu tenho 18 litros, tá? A caixa de gordura simples, eu tenho um tempo de retenção, uma capacidade de retenção ali de 31 litros, tá? A caixa de gordura dupla, eu tenho 120 litros, ou seja, você pensa simples e dupla, é o dobro. Não, aqui é quase 4 vezes mais, tá? Então aqui de 18 para 31 é quase 2 vezes, né? De 31 para 120 é quase 4 vezes. Pô, 3 vezes 4, 120, né? 3 vezes, no caso, 4 vezes 31 dá 124. Então, tipo, é quase 4 vezes ali. Os diâmetros de saída, aí é tranquilo. As duas primeiras têm 75 centímetros, ou 75 milímetros, tá? E as duas últimas 100 milímetros, tá? Apesar de que essa caixa de gordura especial, o mínimo, né, que exige a norma é 100. Porém, em alguns casos a gente coloca se for, por exemplo, atender 500 pessoas, cara, você precisa de uma puta de uma tubulação de saída, né? Então a gente aumenta isso aí. Mas o mínimo exigido é 100, beleza? Vamos lá. Caixa de gordura especial é a única que tem um pouquinho de diferença, tá? O que acontece? Eu vou fazer um cálculo para a litragem da capacidade de retenção, que é 2 vezes o número de pessoas que essa cozinha ou, né, esse item ali atende, tá? Pessoas atendidas. Vamos dizer, é um refeitório de um quartel do exército com 500 soldados. Beleza, você vai fazer 2 vezes 500, porque atende 500 pessoas ali, né? Diariamente, né? Mais 20. Ou seja, 2 vezes 500, 1.000, mais 20, 1.020. Então, a capacidade de retenção ali, ela tem que ser 1.020 litros. Beleza? Entendeu? Bem simplesinho. Porém, a gente tem um dimensionamento. O que entra esse dimensionamento? Cara, vem o seguinte. Atendi uma cozinha. Você pode usar a caixa de gordura pequena ou a caixa de gordura simples. No geral, as pessoas, para atender uma cozinha, elas colocam pequena apenas, né? Caixa de gordura pequena. Mas você poderia colocar simples. Apesar da simples atingir 31 litros. Por quê? Vamos dizer, você tem uma família lá, né? Atendeu uma cozinha só. Só que nessa família, você tem 9 pessoas. Pô, já é uma quantidade expressiva ali. Então, são 9 pratos que você lava por refeição, né? Vamos considerar um prato por pessoa. Então, compensa você colocar uma caixa de gordura simples, né? Com a capacidade ali de 31 litros, tá bom? O diâmetro de saída aqui vai ser o mesmo, né? 75 para as duas. Aqui você tem, atendendo 2 cozinhas. Você pode atender ali com a caixa de gordura simples ou a dupla. A dupla, 120 litros, né? A simples, 31 litros. O que compensa aqui? Cara, você vai olhar a questão da quantidade de pessoas, eu acho, né? Mas assim, a norma te permite utilizar a caixa de gordura simples. Mas vamos dizer que é 2 cozinhas que atendem ali 18 pessoas cada uma ou 9 pessoas cada uma. Pô, já são 18, vamos dizer, 9 cada uma, né? 9 por cozinha. São 18 pessoas. Não compensaria, de repente, eu colocar uma caixa de gordura dupla aqui, né? Para ter uma vazão legal ali dentro, um tempo de retenção bom, né? Suficiente.
né? Ali já considera alguma coisa. Mas a norma te permite você utilizar simples, sem problema nenhum. Acima de 2 cozinhas, tem o quê? 3 cozinhas. De 3 a 12 cozinhas, você usa somente a dupla, ou seja, né? Não tem outra opção. Ah, eu poderia utilizar a especial? Cara, a norma fala para você utilizar dupla, de 3 a 12 cozinhas. A especial, ela vem e te fala para colocar o quê? Apenas se você atende 12 cozinhas. Vamos dizer, você tem um pavimento lá, né? Tem um prédio de 12 andares, né? 1, 2, 3, 4... Beleza. 12 andares. Cara, você vai utilizar uma caixa de gordura especial, né? Você vem aqui com um tubo de queda, aqui embaixo você coloca a caixa de gordura e essa aqui geralmente vai ser especial. Se você tiver mais do que 12 cozinhas sendo atendida, né? Beleza. Também é utilizada a caixa de gordura especial para alguns itens que, por exemplo, tem muita louça para lavar. Você pensa o seguinte, cara, eu tenho aqui um restaurante. Pô, o restaurante atende lá, vamos supor que é um restaurante igual o maior restaurante da América Latina, o Madalosso. Cara, eles atendem lá, sei lá, 5 mil pessoas simultaneamente. Imagina aquele trem para lavar tudo aquilo lá de louça. Então, você tem que ter umas caixas de gordura especial, né? Então, você faz ali a caixa de gordura, faz o cálculo, né, de a quantidade de pessoas que ele atende e faz a vazão ali, né, a capacidade de retenção dessa caixa de gordura. Escolas também, né? Quantos alunos você não atende, né, por período ali? Então, quanta louça você não lava, né, numa escola? Pô, é louça pra caramba, né? Quartel, né? Geralmente tem os quartéis menores, mas tem aqueles quartéis, por exemplo, né, que você tem lá 1.000, 2.000 soldados. Pô, então você tem que ter uma caixa de gordura bem grande, né? E hospitais, a gente tem ali, né, hospitais atendendo uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente também tem aí essa questão de ter uma caixa de gordura especial, beleza? Gente, no mais, a aula seria isso, tá bom? A gente trouxe aí os conceitos. Vou gravar agora uma aula, né, sobre as questões e como vem isso sendo cobrado, né, das suas questões, tá bom? Se você gostou, já se inscreva no canal, porque isso vai ajudar bastante a gente. A única forma de rentabilização desse canal é o AdSense, né? Então, se você se inscreve no canal, o YouTube ele recomenda nosso canal para mais pessoas e isso, né, traz mais visualizações e a gente consegue rentabilizar mais. Claro que tudo isso que a gente está disponibilizando para vocês aqui é tudo de forma gratuita, né? Então, você consegue aí um conteúdo desse, né, de forma gratuita. Claro, se você quiser adquirir daí os mapas mentais, né, a gente vai deixar um link na descrição, né? Esses mapas mentais foram feitos em cima do mapa da E-Civil Concursos. Vou deixar um link para vocês entrarem em contato com eles, para vocês adquirirem daí a partir deles, tá? Mas toda essa aula aqui, ela é gratuita, disponibilizada para vocês, tá bom? E é isso, até a próxima. Já vou gravar a aula de questões. Se você gostar, né, já também assista aí a próxima aula, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.